rcn67.com.br. Olá para você que acompanha o podcast do RCN67, através do nosso Spotify também, ou pela Rádio Massa FM 93.7. Hoje estamos aqui porque vamos bater um papo sobre um assunto muito importante, que é a visão, diabetes e um risco que muitas vezes passa despercebido. Vamos falar sobre retinopatia diabética, uma doença silenciosa e pode comprometer seriamente a visão, mesmo quando a pessoa acredita que está tudo bem. E quem está aqui conosco hoje vai bater esse papo, vai explicar tudo sobre esse assunto é a doutora Luíse Galete, médica oftalmologista, especialista em retina e vítreo, com ampla experiência no diagnóstico e tratamento de doenças que afetam a retina. Olá, doutora, tudo bem? Boa tarde, Gabi. Obrigada por me receber. Gostei muito de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa doença que realmente é muito silenciosa e pode ser traiçoeira às vezes, né? Doutora, falando antes um pouquinho sobre você, para que quem está te assistindo possa te conhecer, a doutora ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, realizou residência médica em oftalmologia pela Santa Casa de Misericórdia de Limeira e se especializou ainda mais em fellowship em retina e vítreo no Hospital Pacini, em Brasília. Possui título de especialista reconhecido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Doutora, sobre um assunto que é tão importante que às vezes as pessoas nem sabem que podem também ser atingidas, afetadas ali por isso, qual que é o maior erro que a senhora vê ali dentro do consultório, em exames, quando a pessoa chega lá até você? Eu acho que hoje o maior erro, dos pacientes diabéticos é achar que porque está enxergando bem, está tudo bem com a retina. E nem sempre, Até na grande maioria dos casos isso não vai acontecer, Gabi. Às vezes a gente vai perceber que mesmo o paciente que consegue manter um bom controle da glicose, depois de muito tempo, ou se ele tem alguns outros fatores de risco, então a idade, mais de 60 anos, se ele já é hipertenso, se ele já trata o colesterol, Esses outros fatores aliados à diabetes e ao longo dos anos, então já tem mais de 5 anos de diagnóstico, são pacientes que já podem sim ter lesões no fundo do olho relacionados à diabetes sem perceber. Então, por isso que aqui vem o nosso alerta, é que se você está enxergando bem, não significa que pode estar tudo bem na retina. Então, é uma doença silenciosa e é possível a pessoa perder a visão sem sentir absolutamente nada. Depois de alguns anos, mais da metade dos pacientes diabéticos já tem algum sinal de retinopatia, mesmo sem sentir nada. A gente classifica essa doença no fundo do olho, O nome que a gente dá é retinopatia diabética e a gente classifica ela em leve, moderada, grave. Então, nas fases leve para moderada, a gente ainda não tem nenhum sintoma. O paciente enxerga bem, ele não percebe. E só vai notar a dificuldade de enxergar, coloca o óculos, não funciona, ele vai tentar ler e não enxerga bem para perto, mesmo estando de óculos. Isso já nas fases mais avançadas. E aí que está a grande dificuldade, porque o tratamento, ele não funciona muito bem nas fases avançadas. O tratamento responde muito bem nas fases iniciais e moderadas. Ele é muito eficaz, mas nas fases graves a gente já tem muita limitação de resultado. E qual o exame deve ser feito? O exame recomendado é principalmente o exame de fundo de olho, que é o exame que a gente faz no consultório com colírio que dilata a pupila, provavelmente muita gente já fez esse exame, e o médico vai avaliar o fundo do olho. Se ele notar alguma alteração e gerar alguma dúvida, ou se ele quiser aprofundar mais aquele exame, ele pode pedir exames complementares. Mas o principal é o fundo de olho, que deve ser realizado no mínimo uma vez ao ano.
O diabético em si, ele pode desenvolver alterações na retina sem perceber, mesmo fazendo o exame? Exatamente, é isso que a gente vê no consultório. Eu atendi hoje mesmo um paciente de manhã, um senhor de mais de 60 anos, já tem diabetes diagnosticada há 10 anos, e ele estava sob controle, com alguns altos e baixos. A gente sabe que a diabetes nem sempre é uma linha reta, né? Ele tem altos e baixos, oscila, mas de uma forma geral ele estava bem controlado. E ele foi para o exame de rotina, para trocar os óculos. A hora que a gente viu o fundo de olho, ele já tem uma retinopatia moderada, já tem alguns sangramentos na região mais periférica da retina e a visão dele ainda é muito boa. Ele enxerga quase 100%, né? E esse paciente, ele não sabia que a diabetes poderia afetar a visão dele. E como estava tudo bem, ele não fazia esse acompanhamento regular. Mas a gente já vai começar a tratá-lo e certamente vai ter um bom resultado, porque ainda está numa fase boa de tratar. Então, a diabetes e a visão, elas são assuntos urgentes, assuntos importantes, mas por que a diabetes, ela atinge especificamente a visão? A diabetes, a gente estava falando até disso um pouquinho antes, né? Imagina que ela é uma doença que inflama os nossos vasinhos sanguíneos. Então, a gente tem vaso sanguíneo no corpo todo, certo? Mas a diabetes, ela gosta dos vasinhos mais finos, aqueles de calibre fininho. Então, ela gosta dos olhos, ela tem também como alvo as arterinhas lá dos rins, as coronárias, que são as pequenas artérias do coração, as pontinhas dos dedos, dos pés, que fazem a vascularização dos nervos. Então, ela tem alguns pontos que a gente chama de órgãos-alvo. E é aí que a gente vai detectar as comorbidades da diabetes. Mas, de uma forma geral, a diabetes é extremamente silenciosa e traiçoeira. Então, a pessoa, ela não vai sentir dor, ela não vai sentir incômodo. Como que a pessoa, ela pode acabar sentindo dor também? Aqui tem diabetes, e como que funciona? No assim? olho, a diabetes não dói, a diabetes não arde. E ela só vai afetar a visão, como eu falei, nas fases mais avançadas. Por isso que o exame é fundamental para a gente conseguir guiar o tratamento. Então, não dá para ficar esperando ter um sintoma para procurar o atendimento. O paciente que já tem diagnóstico de diabetes, mesmo que ele estiver enxergando bem, ele tem que fazer avaliação de fundo de olho, no mínimo uma vez ao ano. Algo também que acredito ser muito importante é que as pessoas, elas avaliam também muito questão de idade. Tem muito disso, ou porque eu tenho 60 anos, agora eu tenho que me preocupar, ou eu tenho 20 anos, não preciso me preocupar. Como que funciona essa questão dessa linha cronológica também? É uma ótima pergunta, né? Eu tenho pacientes que chegam com mais idade, depois dos 65 anos, e eles falam, minha visão não tá boa. Eu falei, mas por que você não veio antes? Porque eu achei que era normal da idade, né? Hoje em dia, a gente sabe que existem algumas limitações, obviamente, da idade, mas são limitações muito leves, que a gente chama de fisiológicas, né? A gente perde um pouquinho de contraste visual, eu vou precisar, às vezes, de um óculos para ler de perto, coisas que a gente ainda consegue remediar. A baixa visão, mesmo de óculos, mesmo com luz, e não conseguir ler, isso não é normal. Isso tem que ser avaliado. E sim, tem relação. A diabetes e a idade, elas são dois fatores que andam juntos, né? A idade no paciente diabético, ela influencia muito a existência de problemas no fundo do olho. Então, os pacientes que são mais jovens, que têm diabetes, são pacientes que dificilmente vão ter algum problema no olho. Mas a idade é mais um fator que se sobrepõe à diabetes. Entendi. E a questão da genética, por exemplo, eu sou diabética, mas a minha irmã não é. Então, ela deve também se preocupar ou não? Bom, hoje a gente já sabe que a diabetes tem muito fator genético, mas sem dúvida nenhuma que ela está muito mais relacionada aos hábitos de vida de cada um, né? Isso já foi documentado, inclusive, com irmãos gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, e a gente percebe que hoje, apesar de ter aquele risco aumentado genético, se a pessoa toma todos os cuidados, leva uma vida saudável, ela não vai desenvolver comorbidades, doenças que a outra pessoa que não tem a mesma, né, um pouco mais desregrado, vai sentir.
Então, não é porque minha irmã tem diabetes que eu vou ter também, tá? A gente tem que tentar seguir cada um ali nas dificuldades que todo mundo tem, né? Comer certo, fazer exercício, dormir bem. E a questão do gestante com diabetes ou a diabetes gestacional, elas podem apresentar também alterações na retina sem que a pessoa perceba? A gestante diabética é um grupo muito especial, muito diferente. E eu quero aproveitar aqui para falar para as mulheres que estejam ouvindo que é um grupo que merece atenção redobrada. Não só por estar ali gerando mais uma vida, então são duas que a gente está cuidando, mas a diabetes, por conta de todo o aumento do metabolismo, da necessidade de circulação aumentada, tudo isso, essa demanda grande de oxigenação por conta do bebê que está sendo formado, ele pode acelerar muito a doença no olho. Então são pacientes que eu preciso ali estar na porta do consultório todo mês, ele preciso examinar aquela paciente todo mês, de um mês para o outro, muda muito rápido, parece que é outro olho. Então são pacientes que merecem uma atenção muito redobrada. E quanto a gente fala assim, porque acredito que a diabetes também, como a senhora mesmo disse, ela tende a afetar outros órgãos também. Agora a questão da pressão alta, quem tem pressão alta ou colesterol elevado, que eu acredito também que seja algo que está muito relacionado ao diabético também. Ela corre mais risco ali, talvez, da retina da pessoa descolar, não sei, né? É uma ótima pergunta, até porque hoje a gente já tem, com o avanço da inteligência artificial, já temos estudos muito grandes, e em breve a gente já vai ter equipamentos mais modernos nesse sentido, e softwares que vão nos ajudar. Porque a circulação do fundo do olho é uma circulação muito sensível. E a gente consegue, só com o exame de fundo de olho, ver essa circulação ao vivo. A gente consegue ver o sangue passando dentro do vaso só pelo exame de fundo de olho. Isso é incrível, né? E a gente já sabe que pela avaliação do fundo do olho, pela circulação, pela pressão dos vasinhos, a gente já determina risco de infarto, risco de AVC. E sem dúvida que os pacientes que tratam hipertensão, que tratam aumento de colesterol, têm uma circulação pior do fundo do olho. E a gente já está usando isso para predizer o risco de algum evento cardiovascular, ou seja, de um infarto, de um AVC, de uma trombose, dentro de alguns anos. Isso em breve a gente já vai conseguir fazer. Hoje nos Estados Unidos, nas pacientes gestantes, já existe, por meio de uma ultrassonografia com Doppler, que nada mais é do que um ultrassom que a gente coloca no olho, e ele, pela artéria central da retina, ele vai ver a pulsação ali e vai me dizer se aquela gestante tem risco para eclâmpsia ou não, que é uma doença da gestação. Só para você ver como é realmente uma coisa muito importante a circulação do fundo do olho. Ele nos diz a saúde do corpo. Uhum. E assim, um paciente com a visão mais avançada, né, no estado talvez até mais crítico, tem alguma reversão, consegue fazer alguma reversão ou não? Depois que a pessoa teve algum problema ali sério na retina, não tem mais reversão, a pessoa vai ter que aceitar talvez até mesmo como que funciona nessas situações? A gente tem inúmeras fases dessa diabetes no fundo do olho. Infelizmente, as formas mais graves, elas tendem a ser irreversíveis, porque a retina, ela é formada de neurônios, são células muito delicadas que a gente ainda não consegue regenerar, não existe um transplante de retina. Então, se a gente chega lá no fim da linha e aquela retina já perdeu a vitalidade, ela já não funciona bem, a gente ainda não tem, nem por meio tecnológico, nem biológico, como um transplante, para refazer aquilo, né? Então, infelizmente, hoje, a diabetes é a principal causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, aquela cegueira que eu poderia ter tratado, né? E geralmente pacientes ainda em idade de trabalhar, 50, 60 anos, né? São pacientes às vezes mais novos até, porque demoraram para tratar, então economicamente ativos, né? Pacientes que vão parar de enxergar o rosto da esposa, do marido. E a gente tem que pensar, principalmente a visão, ela é o nosso meio de comunicação com o mundo, né? Muito mais do que qualquer outro sentido, na minha opinião, né? A gente entende o que está acontecendo à nossa volta por meio da visão. E é o que nos gera a autonomia principal, né? A nossa independência, principalmente na idade
mas já na velhice. Isso aí tem que ser muito pensado. A gente tem que ser independente, né? E a visão é parte fundamental disso aí. Pode acontecer assim, de uma hora para outra, a pessoa amanhecer até mesmo já sem ter a visão? É possível? Sim, pela retinopatia diabética isso não acontece, né? A retinopatia diabética, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. É uma doença que ela tem uma história natural, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Mas existem outras doenças da retina que podem sim, eu dormir bem e acordei sem enxergar. Então isso pode acontecer, como tromboses, principalmente relacionadas à hipertensão arterial e ao colesterol. Isso pode ser de uma hora para outra. E que sinais jamais devem ser ignorados, mesmo que sejam aqueles sinais pequenos? Ótimo. Os sinais mais importantes da diabetes no olho, a gente não vai notar. Por isso que eu reforço, a gente tem que fazer o exame de fundo de olho se já tem o diagnóstico de diabetes. Mas alguns sinais que a gente pode notar, eu fiz exame há pouco tempo, eu tenho já diabetes no olho, é uma retinopatia que foi classificada como moderada, mas está tudo bem, mas de repente eu acordei com alguns sinais que a gente chama de sinais de alarme. Isso me leva ao médico novamente, eu não vou ficar esperando, volta daqui a um ano, eu não vou esperar, eu vou antes. E quais são os sinais? Principalmente a gente começar a ver moscas voando de uma hora para outra, porque todo mundo tem a famosa mosca volante que de vez em quando passa, mas isso que eu estou dizendo é um pouco diferente, é uma mosca, um enxame de abelha, né? Acordou e tem um monte de chuvisco ali na visão, tá tudo sujo ali dentro. Ou se eu começo a ver um flash de luz, um movimento, parece que está dando um raio dentro do meu olho, né? E a outro sinal de alarme é se a visão começar a escurecer lentamente. Então, todo lugar que eu olho parece que aqui está vindo uma cortina escura na minha visão, né? Parece que está sempre naquele ponto ali. Isso são sinais que nos levam, sem dúvida, imediatamente buscar um auxílio. E agora, para quem está assistindo, né? Existe um perfil de paciente que costuma chegar tarde demais no consultório? Qual é esse perfil? Infelizmente, a gente tem pacientes que a diabetes é uma doença crônica e, infelizmente, não é fácil ter um diagnóstico de diabetes ou de qualquer outra doença crônica, porque a gente ainda não tem resultados de cura eficientes, né? Então, os pacientes que mais demoram a chegar são os pacientes que demoram a aceitar o diagnóstico. Eles evitam tratar ou eles evitam usar a medicação por receio da medicação fazer mal. E esses pacientes, quando chegam, geralmente já são casos mais avançados, porque eles foram negando a doença ao longo do tempo. Às vezes ele já tinha sintomas até um ano, mas ele falava, não, tá tudo bem, não, vou esperar passar. E esse paciente é o que chega sempre com maior gravidade. Hoje a gente tem medicações muito eficientes e pode ter certeza, a diabetes, a partir do momento que ela é diagnosticada, é, sem dúvida, muito melhor tratar do que não tratar. As medicações, logicamente, podem ter algum efeito colateral, isso pode ser manejado pelo médico que está te auxiliando. O que a gente não vai conseguir manejar é a diabetes mal controlada lá na frente. Então, sempre pensando, quando eu indico um tratamento, seja remédio, seja uma cirurgia, se o benefício é muito maior que o risco, sem dúvida que vale a pena. Agora, se eu vou deixar aquela diabetes, não, ela tá quietinha, tá lá 150, mas não tô sentindo nada, aquilo ao longo dos anos está machucando seus vasinhos. Então, você não tá sentindo nada agora, mas lá na frente, a hora que você sentir, ele já vai ter causado um problemão, né? Então, não vamos deixar chegar nesse ponto por medo do diagnóstico, medo de um tratamento. Hoje a gente tem muita medicação nova que pode ajudar, não só comprimido, não só insulina, a gente tem outras medicações. E eu acho que o recado mais importante é esse, até para quem tem familiares, né? Os pais que não aceitam, né? É muito comum no consultório perguntar, você tem diabetes? Não, meu médico falou que eu tô pré-diabético, né? E aí você vai ver, a glicose está 200, eles ainda não aceitam o diagnóstico. Esses são os pacientes mais difíceis de tratar. E como descobrir se eu estou diabética ou não? Como tem ali uma taxa mínima, uma taxa máxima? Hoje o diagnóstico de diabetes ele vai ser direcionado para cada faixa etária, para cada momento de vida do paciente. Mas de uma forma geral, se você faz a glicemia de jejum e ela já deu mais de 120, 130, você está vendo que ela não foi um caso isolado, você vai já no médico e vai investigar com outros exames. A hemoglobina glicada é um exame que eu gosto bastante,
Porque se ela tiver um pouquinho maior que é um exame que mede a porcentagem, e ela mede mais ou menos uma glicemia média dos últimos 3 meses. Então, às vezes o paciente faz uma dieta ali uma semana e colhe o exame. Então o exame vem bom, né? A gente perde um pouco de parâmetro, né? Mas esse exame não, ele detecta uma real medida dos últimos meses. Interessante. Doutora, se você pudesse deixar um único alerta para quem tem diabetes e que precisa cuidar ali da retina, mas também para quem não tem e que tem que ter esse alerta, tem que ter esse cuidado, porque acredito que isso aconteça para os diabéticos, mas como a senhora mesmo disse, também pode acontecer com uma pessoa que não é. Então, se você pudesse deixar um alerta, qual seria? Cuidar da visão é cuidar da nossa independência, tá? É da nossa autonomia. E se você tem diabetes, marque seu exame de fundo de olho com o médico oftalmologista, faça esse controle, os tratamentos estão disponíveis e são muito eficientes. E se você tem um familiar diabético, conversa com ele hoje, explica qual que é a dificuldade de demorar a tratar. Isso, sem dúvida, vai fazer a diferença na vida da pessoa. Doutora, muito obrigada por você esclarecer para a gente aqui um assunto que é tão importante. E para você, se ficou alguma dúvida, você pode voltar aí o vídeo, assistir com mais calma, tirar as suas dúvidas e, claro, se cuidar também. Até porque, como a gente viu aqui, é um assunto que é de alerta, você precisa ter um cuidado. Como a doutora mesmo disse, a visão é algo que é uma independência e se você tem, você precisa cuidar, tá? Você pode acompanhar mais informações também através do nosso portal RCN67 e também através do nosso Spotify ou pela rádio Massa 93.7. Muito obrigada pela sua companhia.